Olá, quinto ano! Tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de ciências, e agora a nossa aula é sobre gravidade, peso, condução elétrica e térmica. Bom, eu espero que vocês gostem dessa aula, porque eu amei esse assunto. Então vamos lá? Bom, gravidade e peso. Ita e os amigos resolveram ficar sentados um pouco na beirada da piscina. Aí eles disseram: Pessoal, estava pensando por que conseguimos pular e cair na água. Não é curioso? Imagina, imagina, se não houvesse gravidade, você pular e flutuar. E aí? Pois é, vamos lá entender. A curiosidade de Ita é a de muita gente. Masaru já havia pensado sobre isso e pesquisado para entender. Então explicou a Ita que tem a ver com a gravidade, um fenômeno que foi estudado e definido pelo físico Isaac Newton em 1666. A gravidade é uma força gravitacional, é uma força direcionada para o centro da Terra e age sobre todos os corpos presentes nele, fazendo com que fiquem no solo sem flutuar. Podemos dizer então que a força gravitacional é uma força de atração, pois os corpos do planeta são atraídos para seu interior, e por isso que as crianças que estavam pulando na piscina caem nela, assim como a maçã do exemplo ao lado. Então, meus amores, existe uma força que atrai tudo para o centro da Terra, fazendo com que tudo esteja preso a ela, né? Todos os seres, né? Todas as coisas que estão aqui na Terra estejam presos a ela. Então tudo tende a cair, tá certo? Pois é. E aí o que acontece? Essa força gravitacional é uma força no qual o nosso corpo está acostumado e super adaptado. Sem essa força, nosso corpo passaria por alguns problemas. Tanto é que os profissionais, os astronautas, né, que saem da gravidade da Terra, vão trabalhar na estação, eles precisam ter um comprometimento em estar sempre trabalhando o corpo, para o corpo não perder tônus muscular, para o corpo não perder massa muscular, tá certo? E o nosso corpo, nosso sistema digestório, né, toda nossa circulação sanguínea está diretamente, aliás, elas foram desenvolvidas levando em consideração essa força gravitacional, tá certo? Aí tem, derrube no chão de uma grande altura uma borracha com a extremidade que você usa para apagar apontada para baixo. O que aconteceu e por quê? Bom, se a gente coloca uma coisa, né, uma borracha, deixa eu ver se eu tô com uma borracha aqui, pronto, tô com uma aqui. Se a gente pega uma borracha, tá? Com a ponta que a gente apaga e bota de uma altura bem elevada e joga no chão, o que é que vai acontecer? Né? A gente pode perceber que, ela, dependendo, né, se ela, por exemplo, se eu tiver sem o plástico, como a borracha ela tem um potencial de elasticidade, na hora que ela cair no chão, ela vai dar uma quicada, né? Porque ela dá aquela moldada. Mas por mais que ela caia, suba, ela vai tender a cair de novo, tá bom? E se ela tiver com esse plásticozinho aqui, aí ela perde potencial de elasticidade, né? Porque ela vai estar coberta, então provavelmente ela nem quica, né? Ela já cai e já fica lá no chão, tá bom? Aí ele pergunta assim: ao agir sobre os corpos, a força gravitacional lhes confere peso. O peso diretamente da massa depende da aceleração da gravidade. Como já foi visto anteriormente, já a massa é uma grandeza constante, ou seja, não tem variação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pego essa borracha, é porque eu tô com a câmera bem. Se eu pego uma borracha e jogo de uma distância daqui para cá, você vai ter uma força, certo? Um impacto. Agora, se eu pego ela daqui, ó, dessa ponta do vídeo até aqui e jogo com toda a força, tá? Eu vou fazer melhor, porque esse exemplo não foi bom, não.
pensa aqui comigo. Se eu jogo a borracha daqui, dessa altura pra cá, ela vai exercer uma força aqui no meu dedo, tá certo? Tá aqui, ó, da altura dos meus olhos até aqui. Agora, se eu jogar ela da altura aqui, ó, por cima aqui da minha cabeça, até eu vou baixar mais o dedo pra cá, o que é que vai acontecer? Nesse exemplo, quando eu jogo aqui, ela tem uma força. Se eu jogar aqui mais alto, ela vai ter outra força. Por quê? Porque a gravidade ela vai interferir no peso. Quanto mais alto tiver o objeto, né, e ele for lançado de muito alto, aquela massa ali, ela vai ganhar peso por causa da aceleração da gravidade, tá certo? E aí o que acontece? A massa, ela é constante, mas o peso, ele vai variar conforme a gravidade. Foi bem o que a gente viu na semana passada, lembra da Terra e da Lua, o peso do indivíduo? Pronto. Só que nesse caso, pronto, vou dar um exemplo. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas quando a gente, tipo, já andei num lugar e uma árvore liberou uma frutinha, né? Uma frutinha. E ela caiu na minha cabeça e, tipo, doeu muito. E a frutinha é pequena e leve. Só que como a árvore era muito alta e aquela frutinha veio de uma altura muito grande, na hora que caiu na minha cabeça doeu bastante. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas quanto mais alto for, por mais leve que seja o objeto, na hora que ele está descendo, ele está ganhando peso por causa da aceleração da gravidade, tá bom? Pronto. Aí, eu vou ler aqui para vocês, mas eu já expliquei. A aceleração da gravidade nos permite medir a intensidade do campo gravitacional. Essa aceleração varia nos diferentes corpos celestiais, como na Lua, por exemplo. Na Lua, a gravidade é 6 vezes menor do que na Terra. Sendo assim, na Lua, um homem poderia pular 6 vezes mais alto do que na Terra. Tá? No espaço, a gravidade atua continuamente também. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Assim, os corpos celestes de menor massa são atraídos pelo de maior massa, devido à sua força gravitacional. O Sistema Solar é um exemplo desse fenômeno. Todos os planetas orbitam ao redor do Sol. O corpo celeste de maior massa, que é o corpo celeste de maior massa. O mesmo ocorre com a Lua e a Terra. A força gravitacional da Terra atrai a Lua, obrigando-a a orbitar no planeta. Então, levando em consideração isso que eu falei, o Sol ele tem a maior massa, atrai um monte de planeta para ele. A gente também tem uma massa legal, atrai a Lua para a gente, tá? Tudo isso é a força gravitacional do universo, beleza? Aí ele diz: mas qual é a relação entre a Lua e as marés? Meus amores, a Lua, né? A Lua e a Terra, elas exercem uma força gravitacional uma com a outra e a Lua acaba atraindo as águas, principalmente as águas do mar, tá certo? Dessa forma, a Lua interfere na maré. Por isso que quem trabalha com o mar, seja pescador ou qualquer outro profissional, ele sempre vai estar atento à Lua, porque ela vai, sim, de alguma forma, estar influenciando no trabalho dele, beleza? Masaru explicou a Urbano que a Lua, por também conter um campo gravitacional, exerce uma força sobre a Terra, que, embora pequena, se comparada à exercida pelo Sol, é forte o suficiente para alterar a superfície dos oceanos, que apresentam maior fluidez. Nessa fase da lua nova e da lua cheia, em que a lua fica se alinhando com o Sol, que também exerce força gravitacional sobre a Terra, as marés encontram no seu nível máximo. Então vai ter um momento que o campo gravitacional da Lua, o campo gravitacional da Terra e o campo gravitacional do Sol vão se encontrar em algum momento e nesse momento a gente vai ter as super marés, beleza? Bom, agora também existem algumas coisas, né, alguns elementos que eles são grandes condutores de energia elétrica.
E eu já quero falar uma coisa para vocês. O que é que torna um elemento um grande condutor de energia elétrica? A sua composição, tá? Daquilo que ele é composto. Então, metais, por exemplo, eles são grandes condutores de energia elétrica porque a forma como ele se compõe permite que vários elétrons fiquem livres e ele possa conduzir eletricidade. Agora, atenção, peguei um metal, vou pegar um metal e vou levar um choque. Não. Quando o metal está desconectado da energia elétrica, os elétrons eles ficam super de boa, tranquilão, tá? Eles não seguem nenhuma ordem, fica tudo bem. Quando eu pego o metal e conecto ele dentro de um circuito elétrico, aí esses elétrons se organizam e passam a transferir essa eletricidade, tá certo? Então, eu preciso de um circuito elétrico para que aquele material ele venha conduzir energia elétrica, tá bom? Aí é que eles estão perguntando, Massaru, por que a água da piscina é quentinha? Aí ele diz, é por causa do aquecedor. Aí está se perguntando como funciona um aquecedor, né? Então vamos lá. Massaru comentou com os colegas que o aquecedor nada mais é do que um transformador de energia. Por meio da eletricidade, ele gera calor que, por sua vez, aquece a água da piscina, conforme a ilustração. Então, a água da piscina é bombeada, passa pelo filtro, vai para o aquecedor. Lá do aquecedor, essa água vai e volta quentinha, tá bom? A bomba aí é que tá explicando, né? Que eu já expliquei. Bom, Urbano quis saber como o aquecedor se aquecia para que pudesse esquentar a água da piscina. Massaru então resolveu explicar utilizando um exemplo simples do cotidiano, o acender e o apagar das lâmpadas da nossa casa. Para acender a lâmpada é preciso um interruptor que tenha a função de acionar ou interromper a passagem da corrente elétrica, movimento ordenado das cargas elétricas por meio de um condutor de energia, como um fio elétrico, por exemplo. Essa corrente não pode ser vista por nós, mas seus efeitos podem ser percebidos quando como a luminosidade ao acender uma lâmpada, por exemplo. Então veja só, meus amores, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O aquecedor ele vai transformar energia elétrica em energia térmica, tá? Eu conecto o aquecedor, ele recebe energia elétrica e ele transforma essa energia elétrica em energia térmica, tá? Você conseguiria dar outros exemplos em que os efeitos da corrente elétrica podem ser percebidos por nós? Troque ideia com os colegas e registre sua resposta. Na nossa vida tem muitas coisas que a gente pode usar como exemplo, como chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, secador de cabelo. Tudo isso transforma energia elétrica em energia térmica, beleza? Bom, quando acionamos o interruptor, imediatamente há a transformação da energia elétrica em outras formas de energia, como a energia luminosa e a térmica. Essa transformação de energia só é possível porque os fios condutores de energia e o interruptor formam o que chamamos de circuito elétrico. E nesse circuito que a energia passa, que a corrente elétrica passa, fazendo com que qualquer aparelho que se utilize de energia elétrica funcione. Bom, a gente já viu isso antes, né? Existe um circuito, tá certo? E nesse circuito a gente tem aí a atuação. Quando você clica no interruptor ou quando você pluga a tomada lá, né? O garfo da tomada lá na parede da tomada, enfim, você está fechando o circuito, tornando ele. Quando eu fecho o circuito, os elétrons circulam e transmitem a energia. Quando eu apago a luz, né? Deixa eu ver. Ah, não dá pra. Tá longe. Deixa eu ver aqui. Ó. Quando eu apago. Eita, eu não posso nem apagar porque tá de noite e vai ficar muito escuro. Mas quando eu apago a luz, esse meu circuito ele abre, interrompendo o fluxo de elétrons, tá certo?
E aí, quando ele abre, ele para de funcionar, tá bom? Aí continua aqui. E se em vez dos fios elétricos utilizássemos outros materiais como condutores de energia? A lâmpada também acenderia? O aquecedor da piscina também acenderia? Bom, eu já adianto que vai depender do material que vai ser usado para fazer essa transferência de energia, tá? Vamos fazer um experimento. Vocês não precisam fazer nenhum experimento dessas páginas, tá bom? Precisa fazer nenhum. Aí eles continuam. Então quer dizer que existem bons e maus condutores elétricos. Sim, existem bons condutores elétricos e existem maus condutores elétricos. O metal, como ouro, prata, bronze e ferro, eles são bons condutores de eletricidade. Já madeira, plástico, borracha, eles não são bons. Eles não são bons condutores, acabam se tornando bons isolantes térmicos. Por isso que quem mexe com eletricidade acaba usando muita bota de borracha, porque a borracha ela isola um pouco aquele indivíduo de receber uma descarga de energia. Aí, professora, por que uns são bons e outros não são bons? Por causa da forma como a natureza construiu aquele elemento, tá certo? Como foi que aqueles átomos, o tipo de ligação que esses átomos fizeram vai, ser fundamental para saber se ele é um bom condutor elétrico ou não, tá bom? Vamos embora. Existem também os condutores térmicos, ou seja, existem alguns elementos que transferem energia térmica de forma muito mais fácil e mais rápida. Tem aqui. O pão está quentinho, pessoal. Aí continua. O meu já não está tão quentinho assim. Aí ele faz. Por que ele esfriou tão rápido? Aí o servente diz. Porque seu calor foi para o ambiente. Vou explicar. Aí eu vou dizer para vocês. Toda vez que a gente pega um lanche, eu vou falar assim, um lanche quente, a tendência desse calor é sair e ir para a atmosfera, tá? Ir para o ambiente. Existem alguns elementos que a gente usa que faz com que esse calor fique guardadinho. Eu vou dar um exemplo. Eu levo almoço para a escola, eu almoço na escola. E aí eu pego meu almoço, eu esquento ele de manhã, boto ele dentro de uma bolsa térmica. Essa bolsa térmica ela tem plástico, alumínio e ela é formada por vários materiais que isolam o calor, fazendo com que o meu almoço ele fique quente por mais tempo, tá certo? E aí o que acontece? Existe esse tipo de coisa, existem alguns elementos na natureza que vão guardar o calor. A gente tem a garrafa térmica, que é um exemplo de um mecanismo que tem como objetivo guardar o calor, tá bom? Aí ele diz: além do pão, os meninos pediram chocolate quente, que veio em copo de isopor. Massaro acrescentou um pouco de açúcar, mas não conseguiu misturá-lo à bebida com uma colher de metal, pois ela estava muito quente. Com relação a essa situação descrita sobre Massaro, responda: qual copo, chocolate quente ou colher de metal transferiu calor para o outro? Ao transferir calor, houve mudança de temperatura para ambos os corpos. Qual dos dois corpos foi resfriado? Bom, eu tenho um chocolate quente num copo de isopor. O isopor ele é um isolante, tá? Por isso que a gente tem as caixas de isopor, né? A gente vai passear na praia, bota lá o lanche, o refrigerante, a água dentro da caixa de isopor, porque o isopor ele é um isolante térmico. Então, se eu quero o chocolate quente por mais tempo, eu escolhi a melhor opção, o copo de isopor. Só que eu botei a colherzinha que é de metal lá para mexer o açúcar. O que aconteceu? O calor, tá, do café foi transferido para a colherzinha, tá certo? Foi transferido para a colherzinha, tá? O garçom explicou a Massaru que o metal ele é um bom condutor de calor. Ele é um bom condutor de eletricidade, o metal, e também é um bom condutor de calor, tá? Já o isopor, ele é um isolante térmico. E aí eu já falei para vocês, né, que ele guarda ali o calor.
tá bom? Aí os meninos continuam. Aquele lanche estava gostoso. Aí outro diz, piscina, lanchonete, eita vida boa. Aí ele termina. É mesmo, mas nem toda a população tem privilégios. Verdade. Né? Muitas pessoas vivem em situação bem difícil, mesmo nas cidades grandes. Pois é, aí fica a reflexão, né, do quanto a gente precisa ser grato, né? Do quanto a gente precisa ser grato. Meus amores, o código da aula é saudade, porque eu estou morrendo de saudade de vocês, né? Espero que a gente possa se encontrar bem em breve, tá? E fica aí para vocês responderem o manual da página 43 até a página 50. As perguntas que foram soltas eu já respondi, inclusive algumas aqui. Também respondo um caderno de atividades, página 10 e 11, mas a página 11 é somente até a letra C, tá? Não precisa realizar os experimentos, são 2, você não precisa fazer. Qualquer pergunta ou dúvida, vai lá no meu Instagram, Prof. Samantha Costa, beleza? Beijos para vocês e até a correção. Tchau, tchau.